Hoje, embarcaremos em uma jornada épica pelo nosso sistema solar. Preparem-se para explorar os mistérios e as maravilhas dos planetas e luas que orbitam o nosso majestoso Sol. Vamos descobrir as curiosidades incríveis, as paisagens deslumbrantes e os fenômenos impressionantes que fazem do nosso sistema solar um lugar tão único no universo. Se você gosta desse tipo de material, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações. Então, apertem os cintos, ajustem suas visões telescópicas e vamos começar essa incrível aventura cósmica. O Sol, uma esfera gigantesca de plasma incandescente, é o coração pulsante do nosso sistema solar. Com mais de 99% da massa total do sistema, ele exerce uma força gravitacional colossal que mantém os planetas em suas órbitas. Sua energia, gerada através de reações nucleares em seu núcleo, viaja milhões de quilômetros para aquecer e iluminar a Terra. Dentro do núcleo do Sol, as temperaturas atingem impressionantes 15 milhões de graus Celsius. Aqui, átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando uma quantidade imensa de energia. Essa energia viaja através das camadas solares, levando milhões de anos para alcançar a superfície e se liberar como luz e calor. Além de sua luz visível, o Sol emite radiação em várias formas, desde raios ultravioleta que podem afetar nossa pele até raios X, que revelam detalhes invisíveis a olho nu. As tempestades solares e as ejeções de massa coronal podem ter efeitos dramáticos na Terra, como auroras deslumbrantes e até mesmo impactos em nossas tecnologias. O Sol não é apenas uma fonte de vida, mas também um objeto de grande mistério e estudo. Cientistas continuam a explorar seus segredos, desde o funcionamento interno até os fenômenos em sua superfície. Cada descoberta nos aproxima mais de entender a complexidade e a beleza dessa estrela magnífica. Depois de explorarmos o Sol, nosso próximo destino é o planeta mais próximo dessa estrela incandescente: Mercúrio. Mercúrio é um mundo pequeno e rochoso, com uma superfície cheia de crateras que lembram a nossa Lua. Sua proximidade ao Sol faz com que experimente temperaturas extremas, variando de escaldantes 430 graus Celsius durante o dia a congelantes menos 180 graus Celsius durante a noite. Mercúrio tem um movimento de rotação peculiar. Ele gira lentamente em torno de seu eixo, levando cerca de 59 dias terrestres para completar uma rotação, enquanto sua órbita ao redor do Sol leva apenas 88 dias terrestres. Devido a essa rotação lenta e sua órbita excêntrica, o amanhecer e o entardecer em Mercúrio são eventos estranhos e fascinantes. Em algumas regiões, o Sol parece nascer, parar e retroceder no horizonte antes de continuar seu caminho, criando um espetáculo celestial único. Assim, Mercúrio é um mundo de extremos, um lugar de calor intenso e frio congelante, de crateras gigantescas e mistérios fascinantes. Nossa próxima parada é Vênus, o segundo planeta a partir do Sol e o mais próximo em tamanho e composição à Terra, mas com características que o tornam um mundo infernal e fascinante. Preparem-se para conhecer o planeta muitas vezes chamado de irmã gêmea da Terra. Vênus, muitas vezes visível da Terra como a estrela da manhã ou estrela da tarde, tem uma atmosfera extremamente densa composta principalmente de dióxido de carbono, com nuvens de ácido sulfúrico. Esse ambiente cria um efeito estufa descontrolado, resultando em temperaturas superficiais que chegam a 475 graus Celsius, quentes o suficiente para derreter chumbo. Abaixo dessa espessa camada de nuvens, a superfície de Vênus é marcada por vastas planícies vulcânicas, montanhas e crateras. O planeta é um verdadeiro caldeirão geológico,
com vulcões que podem ainda estar ativos e um terreno moldado por intensas forças tectônicas. Vênus tem uma rotação peculiar. Ele gira no sentido retrógrado, ou seja, na direção oposta à maioria dos planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra. Isso significa que em Vênus, o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Além disso, sua rotação é extremamente lenta, levando cerca de 243 dias terrestres para completar uma volta em seu eixo, enquanto sua órbita ao redor do Sol leva 225 dias terrestres. Vênus é um planeta de contrastes extremos, um mundo belo à distância, mas inóspito de perto. Sua atmosfera densa e sua superfície vulcânica nos lembram do poder devastador dos efeitos estufa descontrolados. Nossa Terra, esse pequeno ponto azul no vasto cosmos, é um planeta verdadeiramente excepcional. A combinação de vários fatores únicos tornou possível o surgimento e a sustentação da vida como a conhecemos. Um dos fatores-chave é a presença da Lua. Nossa Lua desempenha um papel fundamental na estabilização do eixo de rotação da Terra, resultando em variações climáticas mais moderadas. Além disso, as marés causadas pela gravidade lunar tiveram um impacto significativo no desenvolvimento da vida nos oceanos, promovendo a mistura de nutrientes e o surgimento de sistemas complexos. Outro fator essencial é o tipo de estrela que chamamos de Sol. Nosso Sol é uma estrela de sequência principal do tipo G2, uma estrela relativamente estável e duradoura. Sua massa, temperatura e brilho proporcionam as condições ideais para a existência da vida na Terra. A energia fornecida pelo Sol através da fusão nuclear é vital para a fotossíntese e o ciclo de vida em nosso planeta. A distância da Terra para o Sol também é crucial. Estamos localizados em uma região conhecida como Zona Habitável, onde a temperatura permite a existência de água líquida em sua forma estável. A água é um ingrediente essencial para a vida, e a localização privilegiada da Terra em relação ao Sol proporciona um equilíbrio térmico que torna possível a existência de oceanos, rios e lagos. Além disso, o núcleo da Terra desempenha um papel vital na criação de um ambiente propício para a vida. A atividade geológica interna, incluindo o calor gerado pelo decaimento radioativo, ajuda a manter o fluxo de calor necessário para processos como a tectônica de placas, o vulcanismo e a formação de campos magnéticos. Falando em campo magnético, ele é outro fator essencial. O núcleo metálico em rotação da Terra gera um campo magnético protetor que desvia a maior parte das partículas carregadas vindas do Sol, conhecido como vento solar. Esse campo magnético protege a atmosfera e a superfície terrestre da erosão causada pelo vento solar, permitindo que a vida floresça em nosso planeta. Sendo esses apenas alguns dos fatores que tornaram a Terra um habitat favorável à vida. Marte é o quarto planeta a partir do Sol e é conhecido como o planeta vermelho, devido à sua aparência avermelhada, que resulta do óxido de ferro, ferrugem, na sua superfície. Marte tem aproximadamente metade do tamanho da Terra e tem uma atmosfera fina composta principalmente de dióxido de carbono. Esse planeta possui a maior montanha vulcânica do Sistema Solar, o Monte Olimpo, que se eleva a cerca de 22 quilômetros de altura. Além disso, Marte tem o Valles Marineris, um gigantesco sistema de cânions que se estende por cerca de 4.000 quilômetros, sendo o maior do Sistema Solar. A atmosfera de Marte é muito fina, com menos de 1% da densidade da atmosfera da Terra, composta principalmente de dióxido de carbono. As temperaturas em Marte podem variar drasticamente, com máximas de cerca de 20 graus Celsius durante o dia perto do Equador e mínimas de menos 140 graus Celsius durante a noite nos polos.
Marte tem sido um foco importante de exploração espacial, já que as condições antigas de Marte, com água líquida e uma atmosfera mais densa, poderiam ter suportado vida microbiana. A exploração contínua visa descobrir mais sobre a possível habitabilidade passada de Marte. A colonização de Marte também é um tema popular, tanto na ciência quanto na ficção científica. Algumas empresas têm planos ambiciosos para enviar humanos a Marte e estabelecer uma presença permanente. Os desafios incluem a radiação cósmica, a falta de água líquida acessível e a baixa gravidade. O cinturão de asteroides é uma região localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter, onde se encontra a maior concentração de asteroides no Sistema Solar. Esses asteroides são restos de material primordial que nunca se aglutinou para formar um planeta. Os asteroides são compostos principalmente de rochas e metais. A maioria tem formas irregulares, mas alguns dos maiores são aproximadamente esféricos. Ceres, o maior objeto do cinturão, tem cerca de 940 quilômetros de diâmetro. É classificado como um planeta anão. Embora a maioria dos asteroides permaneça no cinturão, alguns podem ser perturbados e seguir órbitas que os aproximam da Terra. Esses asteroides próximos à Terra são monitorados de perto por programas de observação para avaliar qualquer potencial ameaça de impacto. Júpiter é uma esfera gasosa fascinante que tem despertado a curiosidade e admiração dos cientistas e entusiastas da astronomia por séculos. Com seu tamanho imponente e suas características únicas, ele possui uma série de aspectos que o tornam verdadeiramente extraordinário. Uma das principais características de Júpiter é o seu tamanho impressionante. O diâmetro equatorial de Júpiter é cerca de 143 mil quilômetros, enquanto o diâmetro da Terra é de aproximadamente 12.742 quilômetros. Se considerarmos apenas o volume, poderíamos colocar aproximadamente 1.300 terras dentro de Júpiter. Essa magnitude gigantesca faz Júpiter superar todos os outros planetas do Sistema Solar em massa e volume. Outra característica notável de Júpiter é sua composição. Esse gigante gasoso é composto principalmente de hidrogênio e hélio, elementos que também são abundantes no Sol. No entanto, Júpiter possui traços de outros elementos em sua atmosfera, incluindo compostos de carbono, nitrogênio e oxigênio. Essa composição química distinta confere a Júpiter uma aparência única, com suas características faixas coloridas e tempestades violentas. Uma das características mais famosas de Júpiter é a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade antiga que se estende por milhares de quilômetros. Essa tempestade, maior do que o diâmetro da Terra, tem sido observada por mais de 300 anos e é considerada uma das características mais duradouras e distintivas do planeta. Além disso, Júpiter abriga muitas outras tempestades menores em sua atmosfera turbulenta, criando um cenário dinâmico e cativante. Já foram encontradas mais de 70 luas orbitando o planeta, sendo as 4 maiores conhecidas como as luas galileanas: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Essas luas são corpos celestes fascinantes por si mesmos, com características geológicas incríveis, e algumas podendo ter oceanos subterrâneos que intrigam os cientistas em busca de sinais de vida extraterrestre. Júpiter desempenha um papel fundamental na dinâmica do Sistema Solar. Sua enorme gravidade influencia a trajetória de outros corpos celestes, gerando efeitos perceptíveis nas órbitas dos outros planetas e objetos espaciais ao seu redor. O núcleo de Júpiter é mais um componente misterioso e intrigante desse gigante gasoso. Embora não tenhamos observações diretas do núcleo de Júpiter, os cientistas têm feito estimativas com base em modelos teóricos e nas características observáveis do planeta.
Acredita-se que o núcleo desse gigante gasoso seja composto principalmente por elementos pesados, como rochas e metais envoltos em um manto de hidrogênio e hélio. Essa composição é baseada em estudos sobre a formação de planetas e na compreensão da estrutura interna de Júpiter. Acredita-se que ele tenha se formado a partir da acumulação de matéria sólida durante a fase inicial do Sistema Solar. À medida que essa matéria se aglomerava, a gravidade exercida pelo núcleo aumentava e atraía cada vez mais gás e poeira em sua atmosfera. A sonda Juno está continuamente em órbita ao redor de Júpiter, com a missão de estudar o planeta em detalhes. Durante suas órbitas, a sonda se aproxima incrivelmente da atmosfera de Júpiter, permitindo uma análise mais aprofundada de suas características e fenômenos. Nessas jornadas, a sonda Juno já capturou várias imagens históricas, incluindo tempestades imensas, além da conhecida Grande Mancha Vermelha. Utilizando a técnica adequada, podemos observar toda a dinâmica do movimento que ocorre na atmosfera de Júpiter. Registros raríssimos feitos pela missão Voyager e pela própria sonda Juno revelaram o incrível movimento das nuvens com riqueza de detalhes, algo que antes não conseguíamos observar. Uma grande vantagem das sondas espaciais é a capacidade de observar Júpiter por longos intervalos de tempo, criando impressionantes time-lapses dos eventos atmosféricos. Um exemplo notável é um time-lapse composto por 9 imagens capturadas em dezembro de 2018 pela sonda Juno. Ele mostra uma tempestade rodopiante, próxima à Grande Mancha Vermelha, enquanto a sonda passa a cerca de 97 mil quilômetros acima da atmosfera. Esses time-lapses revelaram o movimento real da tempestade, que possui um diâmetro de aproximadamente 8 mil quilômetros maior do que o planeta Marte. Outro registro mostra uma visão estabilizada de Júpiter como um todo, utilizando uma sequência de 16 quadros obtidos pela sonda Voyager 1. Esse registro revela um movimento suave e incrível das nuvens de Júpiter, além de tempestades girando rapidamente na atmosfera. Cada segundo nesse vídeo corresponde a um dia em Júpiter, equivalente a cerca de 10 horas terrestres, representando 16 dias jovianos. Em outro time-lapse, podemos observar uma pequena porção de Júpiter ao redor da Grande Mancha Vermelha, enquanto ela gira por mais de 60 dias jovianos. Essa interação das nuvens com as tempestades mostra a turbulência incrível da atmosfera de Júpiter. A sonda Voyager 2 também capturou imagens impressionantes de Júpiter. Essa união de 68 quadros obtidos entre abril e maio de 79 mostra novamente o movimento real da atmosfera, revelando a colossal turbulência das nuvens desse gigante gasoso. Por fim, uma imagem da atmosfera de Júpiter, obtida a partir de dados da missão Juno, mostra uma animação baseada em uma foto real estática. Nessa imagem, podemos apreciar uma resolução significativamente superior, devido à tecnologia avançada da sonda Juno. Esses primeiros vídeos reais gravados da atmosfera de Júpiter representam um marco significativo na exploração espacial. Graças às sondas espaciais como a Juno e as Voyagers, temos a oportunidade única de testemunhar a dinâmica turbulenta e fascinante desse gigante gasoso. Continuando nossa jornada pelo Sistema Solar, vamos ver mais detalhadamente duas das mais impressionantes luas de Júpiter, Io e Europa. Io possui um raio médio de aproximadamente 1.821 quilômetros, sendo um pouco maior que Europa. A superfície de Io abrange uma área total de aproximadamente 41 milhões de quilômetros quadrados. Comparativamente, a área da superfície de Io é um pouco menor do que a área total da África, o segundo maior continente do mundo. Io orbita o gigante gasoso a uma distância média de aproximadamente 421 mil quilômetros.
Essa distância é medida a partir do centro de Júpiter até o centro de Io. Vale ressaltar que a órbita de Io não é perfeitamente circular, mas sim elíptica, o que significa que a distância varia ao longo do tempo. A órbita de Io é caracterizada por ser muito próxima de Júpiter e extremamente rápida, levando cerca de 1,7 dias terrestres ou aproximadamente 42 horas para Io completar uma órbita ao redor de Júpiter. Essa é uma das órbitas mais rápidas entre as luas galileanas, o que se deve principalmente à forte influência gravitacional exercida por Júpiter. Io é um dos corpos celestes mais ativos e vulcanicamente intensos do nosso sistema solar. Sua superfície é marcada por erupções vulcânicas constantes e um ambiente geologicamente dinâmico. A atividade vulcânica em Io é uma das características mais intrigantes e fascinantes desse pequeno mundo. As erupções vulcânicas são alimentadas pela intensa interação gravitacional entre a Lua, Júpiter e as outras luas galileanas. Essas forças de maré criam um fenômeno conhecido como aquecimento por maré. A gravidade de Júpiter e as interações gravitacionais com as outras luas geram forças de atração e estresse que deformam o interior de Io. Essa deformação gera calor através de atrito interno e funde o material no interior de Io, resultando em um oceano subsuperficial de magma. Quando a pressão do magma se torna alta o suficiente, ocorrem erupções vulcânicas na superfície. A atividade vulcânica em Io é tão intensa que já foram identificadas várias erupções vulcânicas ativas. Algumas dessas erupções alcançam alturas incríveis, lançando material vulcânico a vários quilômetros acima da superfície da Lua. As erupções vulcânicas em Io são compostas principalmente de lava basáltica, rica em silicato de magnésio e ferro. Essa lava escorre pela superfície, criando extensas planícies de lava e cobrindo regiões com um manto de material vulcânico recente. A atividade vulcânica em Io não se limita apenas a erupções de lava, mas também inclui emissões de gases vulcânicos. Os vulcões em Io lançam uma variedade de gases, incluindo dióxido de enxofre congelado e, possivelmente, outros compostos ricos em enxofre. Esses gases se espalham pela tênue atmosfera do satélite. A atividade vulcânica em Io é um processo contínuo e dinâmico. As erupções vulcânicas remodelam constantemente a superfície da Lua, criando novos depósitos de lava, fissuras e montanhas vulcânicas. A natureza ativa de Io e sua superfície em constante mudança fornecem um laboratório único para o estudo da geologia planetária e dos processos vulcânicos. A sonda Voyager 1 e a sonda Juno forneceram dados valiosos sobre a atividade vulcânica em Io, permitindo uma compreensão mais aprofundada dos processos em jogo. A atividade vulcânica em Io continua a ser um tópico de pesquisa ativo e futuras missões espaciais estão planejadas para explorar ainda mais esse fascinante mundo vulcânico. A compreensão da atividade vulcânica em Io não apenas nos ajuda a desvendar os segredos dessa lua única, mas também nos oferece insights sobre a geologia e os processos vulcânicos em outros corpos planetários dentro e fora do nosso sistema solar. Ao finalizar nossa jornada de descoberta sobre a lua vulcânica de Júpiter, somos deixados maravilhados com as complexidades e maravilhas desse mundo distante. Agora vamos juntos desvendar os mistérios de Europa, um dos lugares mais promissores do nosso sistema solar, para encontrarmos outras formas de vida. Com um diâmetro de aproximadamente 3.100 quilômetros, Europa é um pouco menor que a nossa própria Lua, tornando-a uma das maiores luas do sistema solar. A superfície de Europa é coberta por uma crosta de gelo, que pode ter entre alguns quilômetros a dezenas de quilômetros de espessura.
Sua composição é principalmente de água congelada, com algumas regiões apresentando uma série de padrões de listras distintivas em sua superfície. Essas listras, também conhecidas como sulcos ou estrias lineares, são características geológicas marcantes que contribuem para a complexidade do satélite. Normalmente, essas listras são longas e estreitas, estendendo-se por grandes distâncias. Elas variam em termos de largura, profundidade e orientação. Algumas são retas e paralelas, enquanto outras podem ser curvas ou interconectadas. Esses sulcos são particularmente proeminentes em certas áreas de Europa, onde formam uma intrincada rede. Acredita-se que eles sejam resultado de uma combinação de forças tectônicas e atividade geológica. Um dos principais processos que contribuem para a formação dessas listras é o estiramento da crosta de gelo de Europa, causado pelas forças de maré exercidas por Júpiter. À medida que o satélite orbita Júpiter, a uma distância média de cerca de 670 mil quilômetros, a gravidade do planeta exerce forças de maré que deformam a crosta de gelo de Europa. Essa deformação pode levar ao estiramento e à formação de falhas tectônicas ao longo das listras. A temperatura média da superfície de Europa é extremamente baixa, variando entre -150 a -170 graus Celsius. Presume-se que exista uma vasta quantidade de água líquida sob a crosta de gelo, tornando-o potencialmente um dos maiores reservatórios de água líquida do Sistema Solar, superando em volume todos os oceanos da Terra juntos. Estudos e observações indicam que esse oceano de Europa possui profundidade de dezenas de quilômetros, embora a sua exata extensão ainda seja objeto de investigação. Acredita-se que essa água líquida seja salgada e contenha uma variedade de compostos químicos essenciais para a vida, como sais minerais e elementos biologicamente relevantes. A presença desse oceano é possível graças à atividade geotérmica gerada pelas forças de maré exercidas por Júpiter. A órbita de Europa ao redor de Júpiter é excêntrica, o que significa que varia em sua distância do planeta ao longo do tempo. Essa variação provoca forças de maré significativas causadas pela intensa gravidade de Júpiter que geram calor interno em Europa. Essa atividade geotérmica poderia manter o oceano subterrâneo de água em estado líquido, mesmo a grandes distâncias do Sol. A possibilidade de vida em Europa é um tópico extremamente empolgante para a comunidade científica. Embora não tenhamos evidências diretas da existência de vida até o momento, as possíveis condições encontradas nesse oceano subterrâneo oferecem um ambiente promissor para o desenvolvimento de formas de vida microbianas e possivelmente até mesmo organismos mais complexos. A água líquida é um dos ingredientes essenciais para a vida como a conhecemos na Terra, e a presença de um oceano em Europa sugere a possibilidade de que as condições necessárias para a vida também possam existir lá. Além disso, a presença de minerais e compostos orgânicos, juntamente com a energia geotérmica proveniente de Júpiter, fornece uma fonte de energia e nutrientes potenciais para possíveis organismos. As plumas de água observadas em Europa também são particularmente intrigantes. Essas plumas são ejeções de água que parecem ser expelidas da superfície do satélite. Elas fornecem uma oportunidade única de amostragem direta do oceano subterrâneo, sem a necessidade de perfurar a espessa crosta de gelo. Uma missão capaz de analisar essas plumas poderia fornecer pistas vitais sobre a composição química e a possibilidade de existência de vida no oceano de Europa. No entanto, a confirmação da existência de vida em Europa requeriria missões mais avançadas e direcionadas, com capacidade para realizar análises detalhadas da composição química e a busca de sinais biológicos. Várias missões espaciais tiveram o objetivo de estudar a Europa,
e coletar informações valiosas sobre esse intrigante satélite de Júpiter. A missão Galileu, lançada pela NASA em 89, fez várias passagens por Europa e forneceu descobertas fundamentais sobre o satélite. Uma das descobertas mais importantes da missão Galileu foi a evidência desse famoso oceano subterrâneo em Europa. A Galileu capturou imagens detalhadas da superfície de Europa, revelando sua topografia complexa, com rachaduras, sulcos e áreas de terreno caótico. Essas características foram as que forneceram indícios de uma atividade tectônica passada e a possibilidade de uma atividade geológica contínua. Embora a principal missão da sonda New Horizons tenha sido a de estudar Plutão, ela aproveitou a oportunidade para obter informações adicionais sobre Europa durante sua viagem em direção ao cinturão de Kuiper. A New Horizons realizou um sobrevoo de Europa em 2007, fornecendo dados complementares sobre o satélite. Durante sua passagem, a New Horizons usou seus instrumentos para realizar observações espectroscópicas da superfície de Europa. Essas observações revelaram mais evidências de gelo de água pura na superfície, além de compostos de gelo de sulfato e clorato. Essa composição química é mais um indicativo de processos geológicos e interações com o oceano subterrâneo. A NASA está atualmente planejando a missão Europa Clipper, que será equipada com instrumentos científicos avançados para investigar a composição e a habitabilidade do satélite. Embora ainda não tenhamos evidências diretas da existência de vida em Europa, a descoberta desse oceano subterrâneo oferece uma perspectiva emocionante para as explorações espaciais futuras. Agora, embarcaremos em uma jornada rumo ao fascinante mundo de Saturno, o gigante dos anéis que tem cativado a imaginação humana por muito tempo. Vamos mostrar as primeiras imagens feitas da atmosfera de Saturno, nos proporcionando um vislumbre sem precedentes dos segredos ocultos desse planeta incrível. Saturno, o sexto planeta do nosso sistema solar, é um mundo deslumbrante e misterioso, repleto de características únicas que o distinguem de todos os outros planetas. Vamos explorar as principais características que tornam Saturno tão fascinante. Em primeiro lugar, os anéis de Saturno são sua característica mais icônica. Esses anéis são compostos principalmente de partículas de gelo, variando em tamanho, desde pequenos grãos de poeira até pedaços de gelo com alguns metros de diâmetro. São compostos por várias faixas concêntricas, formando um espetáculo impressionante que se estende por milhares de quilômetros ao redor do planeta. Esses anéis desempenham um papel crucial na compreensão da formação e evolução dos sistemas planetários. Em termos de composição, Saturno é um gigante gasoso composto principalmente por hidrogênio e hélio. Sua atmosfera é rica em nuvens e gases, incluindo traços de compostos como metano, amônia, vapor de água e hidrocarbonetos. Essa composição atmosférica cria as características distintivas de Saturno, como suas bandas de nuvens e suas cores vibrantes. As tempestades em Saturno são outro aspecto fascinante desse planeta. Algumas tempestades podem durar meses, ou até mesmo anos, exibindo turbulências atmosféricas intensas. A missão da sonda Cassini a Saturno, que ocorreu de 2004 a 2017, foi um marco na exploração espacial. A sonda trouxe consigo uma série de instrumentos científicos avançados, permitindo-nos obter uma visão sem precedentes do planeta Saturno, seus anéis e luas. A Cassini revelou detalhes fascinantes sobre a complexa estrutura dos anéis de Saturno. Descobriu-se, como falamos, que os anéis são compostos principalmente de partículas de gelo, variando em tamanho desde pequenos grãos até grandes blocos de gelo. A Cassini estudou em detalhes a atmosfera de Saturno,
fornecendo informações preciosas sobre suas características. A sonda registrou a presença de poderosas tempestades como a Grande Mancha Branca e acompanhou sua evolução ao longo do tempo. A Grande Mancha Branca de Saturno é uma tempestade gigantesca e duradoura que ocorre na atmosfera do planeta. Essa tempestade é uma área de nuvens brilhantes e compactas que se estende por uma grande parte da atmosfera de Saturno. Ela é composta principalmente por cristais de gelo e outras partículas suspensas. Outra característica intrigante da Grande Mancha Branca é o seu tamanho variável. Ao longo do tempo, ela pode se expandir ou encolher, mudando sua forma e intensidade. Essas mudanças podem estar relacionadas a interações complexas entre os diferentes ventos atmosféricos e correntes de Saturno. Observações feitas com a sonda espacial Cassini mostraram que essa grande tempestade gera vários raios por segundo, e cada um deles é cerca de 10.000 vezes mais fortes do que os vistos na Terra. A Cassini investigou as luas de Saturno em detalhes e fez descobertas impressionantes. A lua Titã, a maior das luas de Saturno, foi revelada como um mundo complexo, com uma atmosfera densa e lagos de metano e etano em sua superfície. A sonda também revelou plumas de água jorrando de Encélado, indicando a presença de um oceano subterrâneo e aumentando a possibilidade de condições propícias para a vida. O grande hexágono de Saturno é uma intrigante formação atmosférica que se manifesta como um padrão hexagonal de nuvens em torno do polo norte do planeta. O hexágono é composto por uma faixa estável de nuvens, e as imagens capturadas pela Cassini revelaram que as bordas do hexágono são bem definidas e consistentes ao longo do tempo. Os ventos no interior dessa colossal tempestade, que possui um diâmetro maior que o da Terra, podem alcançar mais de 500 km por hora. Uma das teorias mais aceitas para explicar a formação do hexágono é que ele está associado a um padrão de fluxo de ar na atmosfera superior de Saturno. Essas ondas se formam quando o fluido atmosférico em rotação é afetado pela velocidade de rotação variável do planeta. A explicação para a persistência do hexágono ao longo do tempo ainda é objeto de estudo, mas acredita-se que a presença de correntes de jato na atmosfera de Saturno possa contribuir para sua estabilidade. A sonda Cassini registrou capturas históricas entre junho de 2013 e abril de 2017, proporcionando informações valiosas sobre a interação dos fluidos na região do grande hexágono de Saturno. A partir de uma série de imagens feitas em diferentes momentos, uma animação foi criada, revelando transformações fascinantes. Em 2013, a região interna do hexágono apresentava uma tonalidade azul. No entanto, em 2017, a maior parte dessa área estava cercada por uma névoa amarelada, exceto pelo centro do vórtice polar, que permaneceu azul. Essa mudança de cor surpreendente é resultado da influência sazonal da luz ultravioleta do Sol, que desencadeia reações químicas e gera a névoa. Acredita-se que o amarelamento generalizado na região polar também seja causado por partículas de poluição geradas pelo aumento da radiação solar. O vórtice polar continuou sendo observado e sua movimentação pode ser registrada incluindo mais momentos no time-lapse. Essa característica peculiar de Saturno serve como um laboratório natural para a compreensão dos processos de circulação atmosférica em escala planetária. Quando a Cassini se aproximava mais de Saturno, chegando a apenas 20.000 quilômetros da camada superior de nuvens do planeta, foram obtidas visualizações sem precedentes. Além disso, a sonda conseguiu capturar a rápida rotação de Saturno, o que era extremamente difícil de inferir com precisão devido à falta de pontos de referência na própria atmosfera do planeta.
Apesar da atmosfera amarelada e da rotação pouco perceptível, a espaçonave foi capaz de registrar esses fenômenos, proporcionando um entendimento aprofundado sobre Saturno. Essas são apenas algumas das descobertas notáveis realizadas pela missão Cassini em Saturno. A sonda nos proporcionou um conhecimento aprofundado e transformador sobre esse fascinante planeta e suas luas, abrindo caminho para novas perguntas e futuras missões de exploração espacial. Em resumo, os primeiros vídeos reais feitos na atmosfera de Saturno, graças à sonda Cassini, proporcionaram uma visão extraordinária e inédita desse fascinante planeta. Essas imagens revelaram as características impressionantes de Saturno, como seus anéis deslumbrantes, a presença da grande mancha branca e a formação do misterioso grande hexágono. Ao explorar e estudar esses vídeos, cientistas e entusiastas do espaço podem se maravilhar com a beleza e complexidade desse gigante gasoso e, ao mesmo tempo, mergulhar nas profundezas do desconhecido, buscando desvendar os segredos desse que é um dos mais incríveis planetas do nosso sistema solar. Agora encontramos Urano, o gigante gelado com sua cor azul esverdeada e características únicas. Urano, o sétimo planeta a partir do Sol, é um gigante gelado composto principalmente de hidrogênio e hélio, mas com uma quantidade significativa de água, amônia e metano. É esse metano na atmosfera que absorve a luz vermelha do Sol e reflete a luz azul e verde, dando a Urano sua distinta coloração. Urano também é rodeado por um sistema de anéis finos e mais de 27 luas conhecidas, cada uma com características únicas. Nosso conhecimento de Urano aumentou significativamente graças à missão Voyager 2 da NASA, que sobrevoou o planeta em 86. Essa missão revelou detalhes surpreendentes sobre a atmosfera e os anéis de Urano, e ainda hoje, cientistas analisam os dados para entender melhor esse gigante gelado. Continuando nossa jornada, vamos falar de Netuno, o oitavo planeta a partir do Sol, que encontra-se no extremo exterior do nosso sistema solar. Ele está localizado a uma distância média de cerca de 4,5 bilhões de quilômetros do Sol, o que equivale a aproximadamente 30 vezes a distância média entre a Terra e o Sol. Devido à sua posição tão distante, Netuno é considerado um planeta gasoso do tipo gigante gelado. Sua órbita ao redor do Sol é bastante elíptica, o que significa que sua distância em relação ao Sol varia ao longo do tempo. O período orbital de Netuno, ou seja, o tempo que leva para completar uma volta ao redor do Sol, é de aproximadamente 165 anos terrestres. Além de estar localizado a uma grande distância do Sol, Netuno também está situado no limite exterior do chamado Cinturão de Kuiper, uma região do Sistema Solar que abriga uma grande quantidade de objetos gelados, incluindo planetas anões como Plutão. Essa proximidade com o Cinturão de Kuiper tem implicações significativas para a composição e as características do planeta. A atmosfera de Netuno é composta principalmente por hidrogênio e hélio. No entanto, diferentemente de Júpiter, Netuno também possui uma quantidade significativa de metano em sua atmosfera, o que confere ao planeta sua característica cor azul. A atmosfera de Netuno é incrivelmente dinâmica e turbulenta. Os ventos em Netuno são os mais rápidos de todo o sistema solar, atingindo velocidades surpreendentes de mais de 2.000 km por hora. Para efeito de comparação, um furacão mais poderoso aqui na Terra pode atingir velocidades de 250 km por hora. Esses ventos poderosos criam tempestades intensas e padrões climáticos complexos em todo o planeta. As temperaturas na atmosfera de Netuno são extremamente frias, chegando a cerca de -200 graus Celsius. Essas baixas temperaturas
são resultado da grande distância de Netuno em relação ao Sol e da limitada quantidade de energia solar que chega até o planeta. No entanto, estudos sugerem que a atmosfera de Netuno é capaz de gerar algum calor interno por conta dos processos de geração de energia no núcleo do planeta. À medida que descemos em Netuno, a pressão aumenta significativamente. A uma pressão de 5 bares, cerca de 5 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar da Terra, encontramos cristais de gelo de água, metano e amônia. Essa região é conhecida como troposfera inferior e é como uma superfície entre aspas, já que não é possível pisar em um gás. Descendo ainda mais na troposfera de Netuno, encontramos pressões de 50 bares. No entanto, isso não se compara à pressão encontrada no núcleo rochoso de Netuno, localizado a cerca de 24 mil quilômetros de profundidade. Lá, a pressão é cerca de 6 milhões de vezes a pressão atmosférica terrestre. As altas pressões no núcleo criam um ambiente extremamente quente, atingindo temperaturas em torno de 7.000 graus Celsius, tão quente quanto a superfície do Sol. Essa enorme diferença de temperatura entre o núcleo e as camadas mais externas geram correntes convectivas. Essas correntes é o que cria os ventos com velocidades superiores a 2.000 km por hora. Além disso, essa pressão tão absurdamente grande provavelmente é capaz de criar cristais de diamantes. Uma outra característica marcante de Netuno foi a presença da Grande Mancha Escura, uma tempestade anticiclônica gigantesca que lembrou a Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Essa tempestade foi uma das maiores já vistas no Sistema Solar e possuía um diâmetro aproximado de 13.000 quilômetros. Entretanto, o interior da Grande Mancha Escura era relativamente livre de nuvens. E diferentemente de Júpiter, cuja mancha sobrevive por centenas de anos, a Grande Mancha de Netuno aparenta ser muito breve, formando-se e dissipando-se em poucos anos, tendo desaparecido em 94. Além da Grande Mancha Escura, os astrônomos já detectaram outras manchas menores ao redor do planeta, o que é mais um indício visual da atividade atmosférica constante de Netuno. Netuno também é conhecido por seu sistema de anéis. Embora não sejam tão impressionantes quanto os anéis de Saturno, eles são compostos por partículas de poeira e gelo que orbitam o planeta. Outra característica intrigante de Netuno é a sua lua mais famosa, Tritão. Tritão é o único grande satélite no Sistema Solar que possui uma órbita retrógrada, ou seja, orbita o planeta na direção oposta ao movimento de rotação. Isso sugere que Tritão pode ter sido capturado por Netuno em algum momento do passado. Como sabemos, a distância e a posição de Netuno tornam sua observação a partir da Terra um desafio, exigindo telescópios avançados e missões espaciais específicas para capturar imagens e coletar dados detalhados sobre esse fascinante mundo. A sonda Voyager 2 realizou uma passagem histórica por Netuno em 89, fornecendo informações valiosas e fazendo diversas descobertas surpreendentes sobre o planeta. Foi ela que revelou uma atmosfera extremamente dinâmica em Netuno, com ventos poderosos e atividade atmosférica intensa. A sonda também capturou imagens detalhadas da Grande Mancha Escura, essa tempestade gigantesca na atmosfera de Netuno. Foi a Voyager 2 que descobriu que Netuno possui anéis. A sonda identificou diversos arcos dentro dos anéis, sugerindo a presença de estruturas complexas e dinâmicas. A Voyager 2 também obteve imagens detalhadas das luas de Netuno e coletou informações sobre suas características físicas, órbitas e composição. Além dessas descobertas, a Voyager 2 coletou dados sobre a magnetosfera de Netuno, o poderoso campo magnético do planeta, as propriedades das partículas carregadas ao redor do planeta
e as características da estrutura interna de Netuno que citamos anteriormente. As descobertas da Voyager 2 em sua passagem por Netuno ampliaram significativamente nosso conhecimento sobre esse distante gigante gasoso e nos proporcionaram insights valiosos sobre as características atmosféricas, lunares e magnéticas desse fascinante planeta. Deixamos os gigantes gelados para trás e vamos nos aventurar ainda mais longe, até os confins do nosso sistema solar. Nossa próxima parada é Plutão, o planeta anão que cativou a imaginação de cientistas e entusiastas do espaço por décadas. Plutão, localizado no cinturão de Kuiper, foi considerado o 9º planeta do nosso sistema solar até 2006, quando foi reclassificado como um planeta anão. Essa reclassificação, longe de diminuir seu fascínio, apenas aumentou nosso interesse em estudá-lo mais de perto. E foi a missão New Horizons da NASA que nos proporcionou as imagens mais detalhadas e impressionantes desse distante mundo gelado. Uma das características mais marcantes de Plutão é sua vasta área em forma de coração. Essa região é composta de gelo de nitrogênio e metano, refletindo a luz do Sol e criando um contraste impressionante com as áreas mais escuras ao redor. Plutão é um mundo geologicamente ativo, com montanhas de gelo que se erguem a até 3.500 metros de altura, vastas planícies geladas e evidências de geleiras de nitrogênio que se movem lentamente pela superfície. Essas características indicam que, apesar de sua pequena dimensão e distância do Sol, Plutão ainda é um lugar dinâmico e em constante mudança. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada épica pelo Sistema Solar. Exploramos os segredos do Sol, as peculiaridades dos planetas e as maravilhas do cinturão de asteroides. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E para não perder nenhuma novidade sobre o fascinante mundo da ciência e do espaço, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também adoraríamos saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo contando qual foi a sua parte favorita da nossa viagem ou sugerindo temas para futuros vídeos. Sua participação é muito importante para nós. Obrigado por assistir e até a próxima aventura.